Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. Hoje teremos um debate especial sobre o meio ambiente. O polêmico PL do licenciamento ambiental foi aprovado no Senado. Mas e agora? Como essas mudanças na lei podem afetar o meio ambiente? O governo federal anunciou um pacote de ações para celebrar a Semana do Meio Ambiente com apoio recorde do Fundo Amazônia. Parques de São Paulo concedidos à iniciativa privada passaram para a gestão da pasta de parcerias e investimentos do governo do estado. E para debater esses e outros assuntos, eu recebo aqui hoje a economista Laura Pacheco, Wilson Levi, especialista em cidades inteligentes e sustentáveis, Patrícia Costa, apresentadora da Jovem Pan, e o especialista em políticas públicas e meio ambiente, Marcelo Rodante. Boa tarde, pessoal. Obrigada por toparem esse debate aqui com a gente, especial sobre meio ambiente. A semana fala muito sobre isso, né? E a gente começa com o tema mais quente, um deles, né? Que temos sobre o meio ambiente. O Senado aprovou nas últimas semanas o PL que determina as diretrizes para o licenciamento ambiental e a aplicação pelos órgãos responsáveis. O texto prevê a dispensa do licenciamento para atividades que não ofereçam risco ambiental ou que precisem ser executadas por questão de soberania ou calamidade pública. Entre os pontos polêmicos do projeto estão a inclusão da mineração de grande porte e a criação de modalidades de licença ambiental com menos exigências que podem, inclusive, simplificar o licenciamento para apenas uma etapa e possibilitar a exploração de petróleo na Amazônia. Começo esse debate hoje com a Patrícia. Patrícia, é um PL polêmico mesmo? O que ele traz de polêmica? Estão dizendo que ele devia ser mais pensado, pelo menos o Ministério do Meio Ambiente. Já os parlamentares dizem que não, que já foi bastante discutido. Há anos ele está ali para sair, né? O que você acha? Precisa de mais tempo ou não? E tem polêmica mesmo ou não? Eu acho que precisa de mais tempo em pontos sensíveis que foram apresentados aí sobre, por exemplo, o autolicenciamento, que é aquela declaração de empreendimentos de pequeno e médio porte que eles podem se autodeclarar licenciados e que vão seguir as determinações ambientais. A gente sabe que aqui no Brasil, mesmo quando há fiscalização de crimes ambientais que já estão acontecendo, falta pessoal, falta fiscalização. Imagina empreendimentos e que não medem o impacto ambiental. Eu acho que a gente precisa parar de ver o meio ambiente como impasse. Obviamente, é preciso melhorar a burocracia. As 3 etapas hoje necessárias para se conseguir o licenciamento, às vezes demoram anos, justamente por falta de pessoal, por falta de estrutura nos órgãos ambientais. Mas a gente não pode atropelar esse processo sem investir nos órgãos e tirar a autonomia deles, né, para que forneça. Não é que não possa ser feito, é dizer, como a ministra de Meio Ambiente mesmo diz, é como pode ser feito. Então, se há um impacto ambiental que pode sugerir aí alguma limitação ao aumento de desmatamento ou um produto tóxico que pode cair ali na água, ou preservar uma APA, né, uma área de preservação ali ambiental, é necessário um estudo técnico para mostrar os caminhos que isso pode ser feito com segurança, justamente porque meio ambiente é um direito constitucional que toda a sociedade civil tem direito, justamente porque ela impacta toda a sociedade como um todo. Levi, concorda que um estudo técnico seria importante? O PL está desde 2004 na roda, né, no Congresso. Tem várias alterações desde lá, não é mais o mesmo, mas a ministra Marina Silva pediu ali mais um tempinho para rever algumas coisas. Eu acho que o processo legislativo ele existe para garantir que várias tendências políticas, várias formas de observar a questão ambiental possam se debruçar sobre o tema, estressar esse assunto e entregar um resultado que seja mais aperfeiçoado. Então, o tempo para o debate, embora seja uma tramitação muito longa já, ele é importante e ele vai permitir que se chegue a um texto mais adequado às premissas de proteção do meio ambiente. Quando se fala que é o PL da devastação, eu acho que ela traz um componente bastante complicado que interdita o debate, Bia. Eu acho que o debate ele precisa se basear em evidências. Vamos combinar algumas premissas básicas. A crise ambiental é uma situação de fato, a mudança climática veio para ficar
ela é resultado da ação do homem sobre o meio ambiente. Como a Patrícia disse, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. O que aconteceu na sessão do Senado foi um ataque machista e misógino contra a ministra Marina Silva, mas isso não significa que o PL tenha pontos importantes para o aperfeiçoamento da legislação ambiental. Existe um detalhamento bastante claro em relação a prazo, e prazo tem a ver com segurança jurídica. Os empreendedores, quem realiza uma atividade econômica, ainda que seja para ouvir não, determinado projeto não pode ser realizado porque prejudica o meio ambiente, ele precisa ouvir esse não dentro de um prazo que seja razoável e que forneça um ambiente de negócios mais seguro para o nosso país. Isso também está dentro da dinâmica de sustentabilidade. Eu vou dar só um exemplo de uma situação que poderia ter tido um outro encaminhamento, que é o fato de Roraima não estar conectado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Toda a energia elétrica de Roraima vem de queima de diesel em usina termoelétrica, de queima de combustível fóssil em usina termoelétrica e da Venezuela. É uma obra de mais de 10 anos que está paralisada porque existem limitações ambientais e também porque o linhão de Tucuruí, que garantiria esse acesso, passa sobre terra indígena. Então, é claro que a gente nunca estará diante de escolhas fáceis, mas garantir um ambiente mais seguro e estável, garantindo prazos, garantindo transparência, garantindo regras regulatórias mais claras e capazes de dar sustentação ao meio ambiente, é uma medida muito importante. Marcelo, hoje mesmo, vários ministros de outros governos, governo FHC, Lula, Dilma, Temer, assinaram uma carta contra esse PL. Inclusive, pretendem marcar uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para falar sobre o assunto. Isso é um peso? Com certeza, isso é um peso. Eu acho que vivemos um momento de polarização e o que a gente assiste são pessoas buscando sempre viés de confirmação. Então, aquelas pessoas que são pró o desenvolvimento econômico a qualquer custo, elas vão efetivamente defender o PL e vão se apoiar nos pontos que o PL tem de positivo. E aquelas pessoas que têm uma preocupação ambiental, climática, que realmente se preocupam com o meio ambiente, eles também vão, dentro do seu viés de confirmação, entender que esse PL só apresenta pontos negativos. E a verdade, ela não está nem de um lado e nem do outro, mas é difícil a gente encontrar hoje debates e posições que sejam mais moderadas. O que o PL tem de interessante? Existe uma padronização de legislação, realmente a legislação ela é muito esparsa, são muitas normas. Você tem ali uma dificuldade, como o Levi falava, em relação a alguns prazos e alguns tempos nos procedimentos, você tem insegurança. Mas, ao mesmo tempo, quem vem defender o PL e diz que não existe um custo ambiental, também está faltando com a verdade, porque ao ler o PL, ao estudar o PL, a gente verifica sim uma fragilização, uma flexibilização de normas ambientais. Não dá para dizer que não existe um custo, mas também não dá para dizer que o PL aniquila por completo essa proteção. Ele diminui a proteção, ele flexibiliza para conseguir dar mais celeridade, para conseguir atender a uma pasta e um interesse em desenvolvimento econômico. O que está sendo valorizado neste momento no Brasil é desenvolvimento econômico. É o que a gente vê na questão da margem equatorial, é o que a gente vê com a questão do desenvolvimento de infraestrutura, que traz pontos positivos, traz pontos de economia, traz desenvolvimento socioeconômico, que o Brasil precisa. Mas, de novo, a que preço, a que custo? Encontrar esse ajuste fino é uma tarefa muito difícil. E o que acontece? A polarização o tempo todo. Fica um debate muito enviesado, onde um nega o outro e a gente não consegue avançar. Acredito que vai acabar passando e quem vai pagar o preço, em parte, em boa medida, vai ser o meio ambiente, vai ser o clima, as próximas gerações. E falando em preço e em desenvolvimento econômico, acho que a Laura pode ajudar bastante a gente nisso. Tudo que a gente fala, todas as discussões permeiam o meio ambiente, também são discussões que permeiam a economia. A gente está falando de agro, quando a gente fala de licenciamento, de investimentos privados, né, Laura? Sim, com certeza. Quando a gente fala da atividade econômica em si, um ponto que é muito importante de ressaltar
é que, independente do que esteja acontecendo ali nas tramitações de aprovações de projetos de lei, a atividade econômica continua. De que forma ela está sendo levada? Então, a gente aqui fala de, vamos criar as regras, essas regras se adequam ou não se adequam, mas também a atividade econômica produtiva, ela está acontecendo. E isso precisa ser olhado também, porque parece que tudo parou para esperar uma aprovação de uma lei. Isso não acontece. Quando a gente fala da questão de tomar decisões, principalmente pautadas no meio ambiente, traz muita polêmica também, principalmente na questão econômica, porque muitas vezes uma lei que vai aliviando muito a barra, ela traz dados econômicos no curto e médio prazo bastante positivos, o aumento da produtividade, às vezes uma redução do desemprego, indicadores econômicos muito positivos. Mas qual que é o sentido de a gente pensar aqui nessa pauta de pensar, eu tenho que pensar na atividade econômica produtiva, mas eu também tenho que pensar no meio ambiente. Não é pensando claro, né, existe, né, esse olhar de se preocupar com a natureza, mas a gente está falando aqui da sociedade, a gente está falando aqui das pessoas, né, até porque, querendo ou não, no final do dia, as políticas públicas são feitas para a humanidade, para as pessoas, né? E também a gente sabe que árvore e passarinho não votam. Mas qual que é o grande ponto aqui que a gente precisa pensar? É que se a gente não pensar nesse médio e longo prazo, a gente vai trazer sim uma externalidade negativa para a atividade econômica. O que é uma externalidade? É quando eu tenho ali algum efeito, algum impacto em uma economia e eu tenho ali alguns efeitos colaterais que eu nem imagino que tem relação com aquilo que eu fiz ali. Por exemplo, se a gente tem ali uma alteração, a gente não se preocupar com a questão do desmatamento e isso trazer uma alteração climática, naturalmente vou ter ali no médio e longo prazo um impacto muito grande ali na questão da produção agrícola, que por consequência também vai bater no preço do arroz e do feijão que chega lá na sua casa, que chega ali na sua mesa. Então, é por aí que a gente também tem que pensar, porque quando a gente fala de economia, quando a gente fala de política pública, a gente conseguir traçar algo que vá ter muita coerência olhando para o curto, médio e longo prazo, chega a ser cruel, até porque um mandato dura 4 anos. Patrícia tinha pedido a palavra. Pois é, o que eu penso em relação a isso é que o meio ambiente, claro, ele não deve ser entrave econômico. E quando a gente pensa em gestão de risco, a gente tem que olhar o meio ambiente. Por exemplo, eu estava num fórum nessa semana, o maior fórum de sustentabilidade corporativo, e lá se mostrou muitos investimentos, por exemplo, de uma fábrica de refrigerantes em água, em lugares, por exemplo, no Cerrado, na Amazônia, na floresta, nas comunidades indígenas, porque comunidades indígenas protegem florestas, se as florestas estão protegidas, a água, as bacias são alimentadas ali pela água. Por quê? Porque a matéria-prima da fábrica de refrigerantes é o quê? A água. Então, se pode ter uma seca severa, se impacta o recurso hídrico, impacta diretamente naquele negócio. Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão ambiental, mas como uma gestão de risco, para além do desenvolvimento a curto prazo, né? Então, assim, a gente tem que olhar o macro para saber como aquelas atitudes podem estar impactando o meio ambiente para inviabilizar, inclusive, o seu próprio negócio. Levi. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é qualificando o debate público, trazendo posições que são concordantes em um determinado ponto e podem ter algumas poucas divergências. Mas o debate público no nosso país é um debate muito ruim, muito enviesado. E ele é empobrecido quando, como o Marcelo disse, nós fazemos uma discussão superficial das coisas. É claro que a gente já parte de um consenso básico que as mudanças climáticas são uma realidade científica. E isso precisa se estender para a análise de qualquer questão prática que envolva essa temática. Então, eu acho que para além de discussões que são muitas vezes ideológicas, de parte a parte, do segmento ambientalista ou do setor produtivo, a gente tem que focar a nossa discussão com base em evidências. Para mim, é uma evidência muito difícil de engolir, de tolerar, que Roraima não esteja ligado, até hoje, ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Então, o que será que de tão exótico e bizarro aconteceu na tramitação desse processo para ele ter levado mais de 10 anos para ser aprovado? Então, eu acho que até a pauta ambientalista poderia se qualificar e ganhar mais centralidade no debate público, ganhar adeptos, se esse foco com base em evidências também estivesse presente aí, não fossem
também questões ideológicas envolvidas, porque também, Beatriz, nós temos uma queda de braços entre a burocracia estatal e o setor produtivo. E eu, do alto dos meus quase 40 anos, já não acredito mais em mocinhos e bandidos. A Patrícia trouxe aqui exemplos do setor produtivo que mostram preocupações muito expressivas com o meio ambiente. Então, também é uma disputa de poder. É uma disputa entre uma burocracia estatal que quer ter reservado o seu poder de dizer sim ou não, ou até mesmo de não dizer nada e, com isso, eliminar ou aniquilar um empreendimento que precisa de uma resposta ainda que negativa, e os setores produtivos que também querem passar boiada. Eu acho que nem a burocracia que busca reservar o seu espaço de poder pelo poder que isso significa, nem o setor produtivo que quer passar a boiada estão certos. Até porque a inexistência de prazos, a inexistência de parâmetros claros de segurança jurídica, eu, advogado, Marcelo também, a gente sabe que isso é sempre um ponto forte de abrir espaço para a corrupção. Mas a gente sabe também que muito dessa burocracia é por causa, lógico, a lei pode ser melhorada, ela pode ser flexibilizada até algum ponto para poder trazer esse progresso econômico que todos nós somos a favor e necessitamos dele para a nossa economia, para a geração de emprego. Quando a gente fala de ESG, de meio ambiente, a gente não está falando só das florestas. A gente está falando de direitos humanos, direitos à dignidade, direito à vida. Tem muita coisa que engloba tudo isso. Mas talvez esse viés que você diz da discussão ambiental, por exemplo, talvez os técnicos precisem passar por treinamentos mais modernos, que tenham esse olhar ambiental, que não passa só por dessa firmeza de falar, não vamos destruir as florestas, não, a gente não vai aqui nesse período. Por quê? Porque aqui ela absorve carbono dessa maneira, aqui o carbono, se a gente tirar, vai aumentar a seca, porque de nada adianta a gente abrir um passo, por exemplo, para a agropecuária, se a gente aumentar ali uma seca naquele lugar, porque ela também impede o desenvolvimento daquele gado. Então, é por isso que eu acho que a gestão ambiental ela precisa permear também dentro da gestão econômica de um negócio, porque ele pode, inclusive, foi aquilo que eu falei, inviabilizá-lo. Então, se os técnicos passam por treinamentos que mostram, inclusive, esse olhar econômico, o que a gente pode... Não ser uma coisa assim, como a gente não tem pessoal, como a gente não tem estrutura, é mais fácil eu ir rolando aquele negócio e aí a gente vê essas licenças que demoram 10, às vezes até mais anos para saírem. Lógico que isso não pode acontecer, não deveria acontecer. A gente tem que diminuir essa burocracia, mas talvez assim, aumentando o pessoal, capacitando melhor para que eles possam juntamente fazer escolhas que protejam o meio ambiente e viabilizem o lado econômico. Marcelo, eu li bastante vários críticos falando que o licenciamento é mais rápido, ele não precisa necessariamente ser mais frágil, né? Como fazer, então, para os atores ali responsáveis por normas como essa conseguirem uma rigidez em cima de medidas como essa, conseguirem um controle, uma fiscalização efetiva? É difícil, eu acho que é um pouco da defesa do PL quando a gente fala que ela é mais rápida, ela não é mais frágil. São dois elementos de difícil convivência. Mas a gente pode considerar avanços e modernização. Vamos pensar numa área em que você tem ali um produtor e ele pode fazer um desmatamento dependendo do bioma em que ele se encontra. Então, isso vai variar de bioma para bioma. Você vai precisar preservar 80%, 35% ou 20% da área, dependendo de onde ele está. E, às vezes, ele quer fazer um desmatamento legal, dentro da área permitida. Ele precisa de uma autorização para isso, e essa autorização, muitas vezes, demora. Esse tipo de medida deveria ser mais rápida e não deveria atrasar tanto esse tipo de produtor. Está fazendo desmatamento, está contribuindo para a questão de desmatar, enfim, do clima, mas ele é legal, um desmatamento legal. E aí, quando ele faz o desmatamento sem autorização, ele está incorrendo numa ilegalidade. Mas a maior ilegalidade acontece quando ele invade áreas de reserva legal. Então, a gente tem que qualificar essa questão. O que me parece, você deveria poder fazer o desmatamento quando você tem a sua área, como está no PL, né? Ela é regularizada fundiariamente, ela está no CAR, ela está regular. Porém, se você descumprir essa norma, você deveria ter uma punição muito mais severa. Então, eu acho que a legislação ambiental ela deveria ser muito mais rigorosa do que ela é. Existe uma legislação de aumento dos crimes ambientais que está parado, não sei porquê, e que aumentava os crimes, por exemplo, de detenção para reclusão e dobrava as penas. O PL ele aumenta um pouco a pena, mas continua sendo detenção. Não acho suficiente. Então, eu acho que precisa
colocar legislação, mas também como está sendo dito aqui na mesa, não adianta nada você ter uma legislação maravilhosa se você não executa essa lei, se você não tem ação, se você não tem investimento, se você não tem um dinheiro que é usado para instrumentar os órgãos de proteção, se as pessoas dos órgãos não estão devidamente treinadas, equipadas, se elas estão bem remuneradas. Então, é muito sistêmica essa questão. Então, você precisa implementar boas leis e você precisa ter um efetivo que faça aquilo ser cumprido. E só mais um detalhe que eu queria trazer para vocês, que me preocupa nesse PL, é uma questão de você diminuir as garantias ambientais e você tornar essa legislação sujeita a um critério de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal por violar um princípio da diminuição das garantias ambientais. Isso possivelmente vai acontecer. Então, a gente vai ter uma legislação que vai ser votada, que vai ser colocada em prática, em vigor, e aí você vai ter várias discussões de constitucionalidade e isso vai tornando aquilo que se buscava, que era uma segurança jurídica, uma harmonização, aquilo vai ficando sob litígio, vai ficando sob discussão, se arrastando pelos anos, e a gente não vai nem protegendo o meio ambiente e nem garantindo o desenvolvimento econômico sustentável. Então, é nesse passo que a gente segue. Laura, queria falar? Sim, gostaria sim. De dois aspectos, um ponto que eu achei muito legal de ter trazido aqui para a mesa do caso de Roraima, que não está conectado ao SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, porque isso traz ali um impacto gigantesco na atividade econômica e também no patamar de preços que essa população vive lá. E é justamente a gente ver essa parcimônia, né, do que até que ponto a proteção ambiental não está trazendo ali um reflexo muito negativo para um determinado grupo. E a gente consegue trazer como forma de ver soluções, casos fora do Brasil. Existem muitos casos fora do Brasil que a gente pode trazer como modelo para poder trazer como uma solução que não seja nem tanto para o lado da devastação, mas também nem do superprotecionismo ali da questão ambiental. Mais um ponto que eu acho muito importante frisar, até achei bem eloquente a tua fala, que eu ainda vejo um distanciamento muito grande de cientistas e empresários. A gente está aqui falando das questões ambientais, acessando ali os artigos que trazem pesquisas mais aprofundadas relacionadas a esse tema, mas o empresário está fazendo o quê? Ele está o dia inteiro resolvendo problema. É isso que ele está fazendo o dia inteiro, preocupado se no próximo mês ele vai conseguir pagar os funcionários, preocupado. E ele acha que essas leis aí é só mais um problema para ele ter que resolver, porque vai dificultar ainda mais a vida dele. Então, o que eu vejo também que é muito importante, que as grandes corporações já entenderam porque ganharam ali uma representatividade muito grande, mas que talvez os que são de médio e porte menor, ainda existe um distanciamento entre essa questão do meio acadêmico, da classe científica e a classe empresarial. Quando a gente traz ali a questão da parte de proteção do meio ambiente, também é um trabalho de conscientização e até de educação corporativa, que precisa ser trazido para o empresário para que ele saiba da melhor forma de como atuar no segmento em que ele atua. Então, eu vejo que muitas vezes existem aí muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado que ficam na prateleira da universidade e que não são trazidas para a realidade, não são trazidas para criar soluções factíveis de políticas públicas e também de modo de atuação que oriente o empresário a fazer gestão de uma forma que seja eficiente para ele e também mitigando ali os impactos negativos que aquele negócio dele pode trazer para a sociedade também. Mas, Laura, essa é uma característica muito particular do nosso país. O nosso empresariado não investe em pesquisa e desenvolvimento. Eu fui a um seminário há mais de 10 anos que entabulou esses dados. 80% do investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil é público. Dos 20% que sobra, metade é Petrobras, que é considerada sociedade de economia mista, portanto, continua sendo público. Então, também essa dificuldade histórica do nosso setor produtivo de investir em soluções inovadoras, de pensar soluções tecnológicas, mostra uma falta de visão de médio e longo prazo que impacta, inclusive, nas nossas dificuldades de desenvolvimento. E essa falta de formação e educação ambiental, né, assim, dentro das empresas, para que elas possam, né, elas sabem gerir o negócio, têm experiência naquele modelo, mas não têm a educação ambiental para entender o quanto ela também necessita daquele meio ambiente para conseguir manter o seu negócio funcionando. Bom, antes da gente passar para o próximo tema, Marcelo, queria fechar com uma pergunta para você. Qual que é o impacto de uma discussão como essa em um ano de COP, a COP se aproximando?
Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a gente já está vivendo um momento difícil na COP. É tão especial a gente ter uma COP no Brasil, ter uma COP, né, no estado amazônico, num momento de implementação das discussões que se deram no passado, com um empenho, né, do presidente, né, do embaixador Correa do Lago e da própria Marina Silva, de se empenhar em costurar acordos que sejam importantes e precisando se mostrar para todo mundo como sendo um player importante nessa agenda, com a importância que o Brasil tem, dada a sua grande extensão de floresta amazônica, e também, ao mesmo tempo, sendo um dos 10 maiores emissores, de se apresentar como um protagonista. E aí essas questões da legislação que a gente tem agora, da questão do licenciamento ambiental, a discussão da margem equatorial, o tempo todo trazem esse choque, esse conflito de imagem de que santo a gente está vestindo, qual que é o nosso discurso. É de tentar efetivamente fazer uma proteção ambiental e defender a pauta climática ou não? Isso ainda não está claro. Eu sigo muito essa agenda, essa pauta e eu não consigo mais entender no governo, é com pena que eu falo isso, mas eu não consigo ver no governo uma congruência. Ele tem um discurso, acabou de fazer um discurso importante, defendendo, estamos na semana, mas às vezes me parece um pouco greenwashing. Fica aquela ideia de você falar muito bem do meio ambiente, querer levar esse discurso, mas a sua ação ainda não está casada. Mas quando a sua ação fica casada, você também sofre uma série de críticas de quem quer desenvolver a qualquer preço, a qualquer custo. Então é um tema difícil, mas eu temo pelas próximas gerações se as políticas não forem efetivas em relação a esse assunto. Mas ano de COP é um tema dos mais complexos essa falta de congruência. Vamos seguir esse caminho e as ações elas são iguais àquilo que a gente prega. A gente fala uma coisa que é bonita na mídia, mas a nossa prática ela contradiz em vários pontos. Como é que a gente faz para... Nós mesmos, como consumidores, né, as pessoas querem consumir produtos que têm esse selo de qualidade verde, essa economia verde, mas a maioria deles não está disposta a pagar nenhum real a mais por isso. Então, a gente também, quando prega, né, essa coisa do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, entre o dinheiro e o meio ambiente, é difícil fechar essa conta de uma maneira em que os dois lados saiam, né, vitoriosos, né, mas ainda há como a gente construir um modelo que possa se preocupar um pouco mais com a questão ambiental, não só com o lucro a curto prazo, quando o empresário entende o que está em jogo, não só naquele momento, mas na gestão dele de risco a longo prazo. Pois é, eu quis fechar com essa tentativa de entender o discurso do governo e a COP e o PL, porque a gente vai falar agora do pacote lançado essa semana e vamos ver quanto o discurso está alinhado ou não. Agora, né, durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram um pacote de medidas para o desenvolvimento sustentável no país. O conjunto inclui a destinação de 825 milhões de reais do Fundo Amazônia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Entre as ações anunciadas, também está a criação de 3 unidades de conservação federais, como a área de proteção ambiental da Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. E aí, então, retomo a pergunta para vocês, Levi. Aí a gente está falando de um discurso mais alinhado a um país que vai ser sede da COP30? Olha, eu sou otimista, Beatriz, porque o governo Lula é um governo que tem muito a cara desse presidencialismo de coalizão. Você tem na base do governo ministros que são menos alinhados com a pauta ambiental, mas tem também ministros que são mais alinhados. Então, essa dificuldade que a gente nota, às vezes um discurso que parece greenwashing e ações que são, às vezes, dadas aos solavancos, ela é muito resultado de uma concertação política que, para o governo, da maneira como a política se estrutura no Brasil, é muito difícil. Então, independente disso, é um gesto importante, mostra um compromisso, talvez o compromisso possível dentro de um cenário político tão difícil, tão complexo, tão intrincado, de articulações muito sutis para garantir viabilidade política para o governo, mas mesmo diante de tudo isso, se tem uma iniciativa como essa, que dá uma sinalização talvez tímida, talvez insuficiente, mas, ao mesmo tempo, também seja a sinalização possível num contexto político tão complexo.
Laura, economicamente falando, como que esses sinais, às vezes, diferentes são entendidos para investidores, para quem entra nessa seara ambiental? No caso da pós-aprovação do pacote? No caso de investimentos como o IBAMA, por exemplo, pacotes entrando agora, sim. Perfeito. Bom, eu acho até isso também é polêmico, porque toda vez que é anunciado um pacote, claro que a gente tende a olhar, nossa, que bom que foi anunciado esse pacote. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que celebrar por 5 minutos. Os próximos tem que ser como que isso vai acontecer e de que forma que vai ser feita a gestão desses recursos, como que vai ser feita a gestão dessa questão desses helicópteros, desses drones, quem que vai pilotar e o que vai ser feito e como que se vai acompanhar os impactos efetivos dessa iniciativa. Então, eu vejo, assim, ao anunciar uma medida como essa, a gente sempre olha de forma positiva, mas a gente tem que celebrar por um curto espaço de tempo, porque os tempos subsequentes e aí? Como que vai ser esse projeto? Quais que são os resultados esperados desse projeto? E quais que são os indicadores de impacto que eu preciso estar olhando para que, de fato, a gente veja, opa, isso aqui está indo por um caminho legal. Porque quando a gente olha para o olhar do investidor, o investidor ele tem um olhar muito frio diante dos números. Então, quando ele olha para um país como o Brasil, ele olha assim, como é que estão as contas públicas brasileiras? Eu acho que não está indo muito bem. Tchau, eu vou investir em outro lugar. É um pouco assim que o investidor ele olha para o mercado, né, olhando de uma forma muito fria. Então, da questão da iniciativa pública de investir nesse segmento, a gente precisa ter mais, eu vejo que uma preocupação, talvez um olhar muito mais clínico de entender quais são os impactos esperados, se eles de fato serão atendidos e sim, colocar, quando esses impactos são positivos, coloca no megafone e tentar atrair investimento, porque eu vejo que o Brasil, ele por natureza é uma potência, mas a gente vê que a história está contando uma narrativa muito diferente. Patrícia, a gente tem aqui esse aporte, então, para o IBAMA, as áreas de conservação, outras medidas como Estratégia Nacional para a Conservação de Recifes de Coral, enfim, uma série de medidas. Temas mais importantes existiam para serem anunciados nesse momento ou que foi priorizado faz sentido? Eu acho que o Brasil ele tem uma meta, que foi firmada dentro do Acordo de Paris e outras conferências, de outras COPs, que é reduzir o desmatamento. Então, ele investir no IBAMA, na fiscalização, no mapeamento, em drones, em tecnologia, claro, números e investimentos sempre são bem-vindos, mas é o que a Laura diz, O que eu ia dizer também é essa questão da transparência, porque o Fundo Amazônia, ele recebe recursos do mundo inteiro, é um fundo que recebe recursos internacionais, mas às vezes não é, apesar de você entrar lá no site, tem as auditorias, tem tudo ali, a gente não consegue depois mensurar na prática como esse dinheiro foi investido, de que jeito ele está sendo colocado, se ele está sendo, e se essa gestão dele está sendo planejada da forma correta e transparente da maneira que se dá. Porque, por exemplo, de nada adianta, eu participei do primeiro lote de conservação ambiental do Brasil que entrou na B3, como fundo que foi ali colocado para uma parte lá da Amazônia. Então, assim, eles vão lá, vou colocar um QR Code na árvore, aí ele vai falar, olha, nessa região aqui você pode tirar essa árvore, aí a gente vai plantar uma outra e só daqui 10 anos você pode voltar aqui para fazer esse manejo sustentável, na utilização da derrubada e também na utilização dessa madeira. Então, assim, precisa desse controle, mas será que a gente tem um funcionário treinado para ler os dados que chegam ali pelo drone? Que fiscalização que a gente vai ter? A gente vai ter a viatura que vai até lá conferir quando há um desmatamento que é monitorado por um satélite? O que a gente percebe o que aconteceu no ano passado, por exemplo, que os incêndios tomaram conta de todos os biomas brasileiros praticamente, é que se viu muito pouco, apesar deles terem aumentado a pena contra esses crimes ambientais, fazendas que foram comprovadas que tiver desmatamento ou incêndio e que mesmo que ela esteja sobre propriedade privada, ela pode sair da mão da sociedade, da propriedade privada e voltar para o governo, mesmo que ela esteja sendo produtiva, tem muitos meios, uma legislação muito potente, como vocês disseram aqui, mas na prática o que a gente percebe é que os números chamam a atenção, lógico, principalmente na Semana do Meio Ambiente,
importante a gente refletir sobre esses dados, sobre os biomas como um todo, mas tudo que a gente tem mensurado começou a ter um leve crescimento novamente do desmatamento. Aí a gente mostra toda a maquiagem que está sendo feita em Belém, que não tem saneamento básico. Então, assim, 5% da população de Belém que vai receber a COP não tem saneamento básico, né? Existem pessoas que ainda tomam banho de caneca naquela região. Então, assim, como é que a gente vai vender essa potência verde com tantas fragilidades ao nosso redor, né? Investimentos grandiosos na Amazônia, no IBAMA são importantes, mas existe também investimento de base que estão faltando, principalmente para a gente mostrar essa potência ambiental que o país pode liderar, sim, a transição energética. Inclusive, tem algumas delegações já que falaram sobre falta de infraestrutura na COP, a questão, né? dos hotéis, dos leitos, Exato. Aí já é um assunto à parte, né? Que foge da questão ambiental, mas que é uma também, questão econômica. Que é uma questão Exato. econômica, mas Caríssimo. também atrai um olhar negativo, né? Eu acho que antes de colocar, né, antes dessa escolha, tinham outros estados, né? Lógico que trazer essa discussão para a Amazônia e as pessoas chegarem até lá e ver a grandiosidade daquela floresta. E tem muito se falado agora, principalmente relacionado à economia, do potencial que a floresta amazônica tem em pé, dessa biodiversidade para as farmácias, né, para a elaboração de remédios. Então, às vezes, uma região, você pode extrair o que ela tem de melhor sem danificar o meio ambiente e justamente aquelas pesquisas que ocorrem ali trazer muito mais dinheiro, muito mais recurso e muito mais, gerar muito mais emprego naquela região do que você concentrar, por exemplo, na mão de uma pessoa que vai desmatar para criar gado, que só ela, né, assim, uma cadeia pequena, que só ela vai lucrar realmente, efetivamente, com isso. Inclusive, a gente estava falando do IBAMA, eu estava procurando um dado sobre os investimentos e o aporte do ano passado. Aí vou pedir para você comentar, Marcelo, olha só. No ano passado, o Fundo Amazônia, ele recebeu ali o financiamento de 643 milhões de reais e investiu apenas 11% desses 643, o equivalente a 73 milhões investidos. Então, o aporte, por exemplo, dali do Fundo Amazônia para o IBAMA é significativo, é bacana, mas o dinheiro precisa realmente ser empregado, né? Sim, com certeza. A gente entra também no tema do financiamento climático, que é um tema super atual. A gente está falando aqui de 825 milhões agora, que, enfim, deve ser utilizado, ao que parece, para a compra de helicópteros, drones, helicópteros blindados, que, como a gente falava aqui, é uma medida importante, ela é uma medida positiva, mas ela não é suficiente, ela não basta. Na discussão global, a gente fala, por exemplo, em 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035 para a gente fazer frente a essas questões. Aqui no Brasil, nesse ponto de agora, a gente está falando no ponto de desmatamento e melhorar a questão do IBAMA. Ponto positivo. Mas a gente tem que falar em cidades resilientes, a gente tem que falar em adaptação climática, a gente tem que falar em tantos assuntos. Como que a gente vai lidar só com os projetos para fazer a mitigação, o sequestro de carbono? Como é que a gente faz para ser resiliente às questões climáticas que já acontecem, adaptar as cidades? Então é muito dinheiro. E aí a gente cai nessa necessidade de fazer uma boa gestão desse recurso e conseguir as fontes de captação. Então, assim, o Fundo Amazônia, ele é basicamente composto por essas doações de países internacionais que têm essa obrigação de fazer esse investimento, e o Brasil precisa prestar conta e precisa ter projetos aprovados pelo BNDES para liberar esses recursos. No ano passado, com essa notícia, a gente vê que esse tema não estava tão importante, não estava tão quente, e isso acabou não sendo, um dinheiro acabou sendo utilizado a despeito de estar ali disponível dentro de um projeto, de uma aprovação para uma utilização devidamente aprovada. Mas o governo precisa prestar conta internacional, precisa fazer esses movimentos, é um movimento positivo, mas ele não é suficiente. E a questão do financiamento climático, para mim, é o principal tema que nós temos hoje. Quem paga essa conta para os países subdesenvolvidos poderem ter os seus programas, os seus projetos, e mais, perdas e danos, acidentes que acontecem, vi de Rio Grande do Sul, enfim, vi de várias histórias em vários locais. Como é que se recupera esse prejuízo? Quem paga essa conta no final do dia de um problema que hoje ele é global, porque ele vem de uma história, enfim, climática com essas modificações todas. Bom, eu acho legal o investimento, muito bom, mas tem muito que ser feito. Parques privatizados daqui deixaram de fazer parte da alçada da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e passaram para a gestão da pasta de parcerias e investimentos do governo do estado.
A justificativa para a mudança foi a especialização da SPI em gestão e fiscalização de contratos. Zoológico de São Paulo, Jardim Botânico, Parque Vila Lobos, Parque Estadual da Cantareira e Parque da Água Branca estão entre os parques inseridos nessa mudança. Levi, faz sentido uma mudança como essa? Os parques agora estarem fora da Secretaria de Meio Ambiente? Olha, eu posso responder com um belíssimo depende. Os parques estão concedidos, então existe uma transferência de responsabilidades de gestão por parte do poder público para um ente privado que foi selecionado mediante procedimento amplo, enfim, para essa finalidade. Então, em princípio, não há problema em transferir, porque essa secretaria ficará responsável por fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão. Agora, nós temos parques aqui, provavelmente todos eles, que têm questões ambientais muito relevantes. Então, faz sentido se a secretaria de parceria tiver ou um corpo técnico próprio para avaliar as questões do ponto de vista ambiental, ou que pelo menos ela se socorra dos recursos humanos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para essa finalidade, quando for especificamente uma questão ambiental relevante que precise ser apurada ou trabalhada. Inclusive o governo usou essa justificativa, diz que a pasta do meio ambiente vai conseguir agora ficar mais atenta, fechar mais o cerco nas leis, enquanto a Parcerias e Investimentos fiscaliza esses contratos. E aí, Laura, eu te pergunto, para investidores, para quem entra com a privatização, para essas empresas responsáveis pela concessão, muda alguma coisa na prática? Para eles é bom que estejam alguém fiscalizando mais contratos? Bom, pode ser positivo, né? Pode ser positivo porque muda o... Eu vi essa mudança muito com fins de gestão. Mas, claro que a parte jurídica ali relacionada ao meio ambiente, ela não deixa de existir, porque mudou ali quem está fazendo a gestão. Ao meu ver, trazendo ali para a questão do impacto que isso pode trazer, tanto para a iniciativa privada, que seria o responsável por cuidar do parque, como também trazendo para a população, é de a gente começar a observar se, de fato, essa mudança ali de pasta consegue promover que os problemas que eles estavam enfrentando, porque até então, qual que era a questão que também estava em torno disso? É de ver se, de fato, essa concessão estava trazendo melhorias para a infraestrutura dos parques, que é uma questão real. E a iniciativa privada, ela também faz muito o uso ali daquele ambiente até para poder fazer as propagandas, né? Então, quando a gente faz ali uma mudança, eu vejo que pode ser positivo para a gente talvez mudar um pouco a forma com que atrai investimento para os parques. Eu vejo os parques como algo muito importante para a sociedade, até porque ali é um ambiente democrático, é um ambiente que está ao acesso de todos, né? Muitos têm como atividade de lazer ir ao parque e, claro, que estar no parque também tem que ser relacionado ao contato com a natureza, que, por consequência, também precisa ter essa preocupação relacionada ao meio ambiente. Mas, ao meu ver, em termos práticos, foi mais uma questão para fins de facilitar ali a questão de gestão, mas também se tratando de licenciamento. Bom, agora nessa parte jurídica aqui eu tenho 2 colegas que vão saber argumentar muito melhor que eu. Todo licenciamento, ele se trata de um contrato que precisa estar previsto ali, né, todos os critérios que precisam ser seguidos. Ao meu ver, olhando ali de uma forma, né, dentro assim dos meus olhos, pensando como nesse pensamento de inovação, de investimento, eu vi com bons olhos, pensando nesse lado de poder funcionar melhor essa gestão. Agora, partindo da parte ambiental e jurídica, aí eu vou deixar que os meus colegas dê as considerações deles. Patrícia, na parte ambiental, isso é legal? É um pouco polêmica essa questão da privatização também de parques no geral, né? O próprio Ibirapuera não é do Estado, como a gente está falando, a concessão é da Prefeitura, mas tem gerado aí uma série de questionamentos, até porque o público diz que não pode mais usar como usaria, que o parque não está tão conservado como deveria estar.
A ideia seria sempre o governo cuidar desses espaços públicos, né, para que isso permaneça junto com a sociedade. Mas eu acho que o que falta, principalmente nas praças, parques, aqui de São Paulo e de outras cidades do país, é um envolvimento maior da sociedade, da própria comunidade, no cuidado com esse espaço, que é de uso comum, que pode ser um uso social, que pode trazer ali, inclusive, sustento. Existem parques e praças em outras cidades que são usados como hortas, com planta frutífera, que os moradores vão lá, ajudam na pintura. Então, eu acho que poderia ter tido uma campanha de mobilização, por exemplo, do próprio governo e trazer a sociedade para esses espaços, tanto para ela perceber o quanto eles são benéficos, né, para a saúde, para a diminuição do estresse, para fazer atividade física, quanto também do cuidado, porque eu acho que quando você se apropria desse espaço, participa dessa transformação, você cuida melhor dele e todo mundo, né, sai ganhando nesse caso. Marcelo, as concessões de parques, no geral, elas aproximam o público ou elas estão acabando afastando essas pessoas? Virou uma discussão um pouco até polarizada, mais uma delas, né, aqui no estado. Olha, eu posso dizer, experiência pessoal, eu frequento o Parque Ibirapuera, Levi também. Cresci naquela região, então desde muito pequeno eu frequentei o Parque Ibirapuera e eu, como frequentador, eu vi várias mudanças positivas em relação ao Parque Ibirapuera do que antes. Eu acho que o cuidado com o parque, eu vejo hoje mais verde, está mais bem cuidado. Eu acho que os funcionários que estão lá trabalhando, estão melhores remunerados. A questão do serviço está melhor, está crescendo bastante. Questões de restaurantes, não para de crescer restaurante ali. Óbvio que isso impacta a rua, isso impacta o trânsito. Sempre você tem ganhos, você tem perdas. Mas, no geral, eu acho que o parque, ele como parque, para ser usufruído, ele ganha. Mas também tem um problema, as coisas estão mais caras. Então, você vai tomar uma água de coco, você vai, comer alguma coisa, você vai pagar mais caro do que pagava antes. Mas você tem um serviço melhor. Então, atende algumas pessoas e outras não. Mas, por exemplo, final de semana, o parque continua super cheio e vem sendo aproveitado. Então, não dá para dizer que as pessoas estão sendo afastadas do parque, dando o exemplo do Parque Ibirapuera. E é um parque, como a gente falava, de uma concessão municipal. Eu acho que para isso realmente as concessões elas têm um impacto positivo, mas não são só mil maravilhas, sempre tem um lado que pode não atender a todo mundo. E eu acho só que a única questão é que você está dando um viés mais econômico a esses parques, ou seja, aquilo que a gente falava no começo, você está valorizando o quê? Você está apoiando o quê? Um desenvolvimento econômico. Você está mais do que uma questão de preocupação efetivamente ambiental. Mas no caso desses parques, eu não acho que o ambiental ali, a questão ambiental, ela vai ser descartada. Os contratos, eles rezam essa preocupação e esses cuidados que eles acabam tendo que ser observados. Então, eu sou a favor das concessões, eu acho que elas são positivas. E são contratos, Levi, que tem que estar em constante atualização, em ter constantes ajustes? Eu acho que sim, o processo de regulação ele é um processo dinâmico. Nesses parques, Ibirapuera, que é municipal, e Água Branca, que é estadual, embora também tenham restrições municipais, você tem, por exemplo, a figura do tombamento. Eu sou conselheiro do Compresp, que é o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio, e do Condefat, que é o estadual. E a gente notou, no começo dessa trajetória das concessões, especialmente as áreas técnicas dos dois órgãos, notaram uma dificuldade muito grande das concessionárias de entender como é que você faz uma intervenção num bem tombado. Mas é também um processo de aprendizado, é um processo de acúmulo. Então, tanto as concessionárias quanto o poder público estão inaugurando uma nova agenda de relacionamento com a gestão desses parques que, me parece, por enquanto, caminha de maneira positiva. Entre tropeços, erros e acertos, eu acho que existe um sentido de buscar acertar. Trazendo, e aí concordo com a Patrícia, é importante que a sociedade civil se mobilize. Os parques, em geral, têm um conselho gestor que é constituído por pessoas da sociedade civil e a gente nota que os parques que são mais bem administrados, até mesmo pela concessionária, são os que têm os conselhos gestores mais ativos e engajados. E desse processo, que nem sempre é um processo soft, às vezes é um processo bem conflituoso, a gente consegue tirar um resultado prático melhor para todos. E, Patrícia, para a gente fechar esse assunto, é uma tendência, então, que a gente tenha cada vez mais áreas verdes sendo administradas
pela iniciativa privada e não pelo poder público? Olha, eu acho que essa questão da gestão, o que se espera em relação ao meio ambiente é que a lei se cumpra, né? Se tem uma área verde que precisa ser mantida ali, 80% dela, que não pode abrir um restaurante aqui ou ali, então essa legislação ela tem que ser preponderante, né? Em qualquer situação. Agora, o que eu vejo é que hoje, por exemplo, eu moro perto do Parque da Água Branca. Hoje ele ainda não foi privatizado, né? Não é uma concessão. Mas ele está muito mal cuidado. E eu percebo, por exemplo, que talvez uma mobilização, porque todo mundo vai lá, eu tenho filho, a gente quer aproveitar, mas todo nossa, mas está tão assim, tão assado. Então, talvez assim, a comunidade poderia ter ajudado, campanhas de arrecadação, inclusive dos próprios vizinhos ali, poderiam financiar esses projetos e toda a população participar. Agora, uma questão de gestão, se vai ficar com a Secretaria de Meio Ambiente ou não, eu também não vejo nem como negativo nem positivo. É o tal do depende mesmo que o Levi falou. Mas eu acho que pela questão ambiental, eu acho que qualquer concessionária vai seguir as normas, né? Não vai passar ali a virar um lugar, um espaço, apesar de ter alguns restaurantes no Ibirapuera, algumas outras coisas, mas assim, tem um limite ali, tem áreas específicas que precisam ser preservadas, senão elas vão perder o olhar do parque, né? E vão virar complexos industriais ou de lazer, mas que não estejam ligados ao verde, né? Que é tão necessário, não só para o nosso bem-estar, como também para a captura de carbono, que é o que a gente está falando sobre a mudança climática. Pois é, e agora partindo então para o último assunto do nosso programa que está chegando ao fim, a gente fala de reciclagem. Isso porque, de acordo com dados da instituição Recicla Latas, desde 2009 o Brasil recicla mais de 95% das latas de alumínio para bebidas que estão disponíveis no mercado. Em 2022, o país reciclou cerca de 390 mil toneladas de latas de alumínio, o que gerou uma economia estimada de 5,46 bilhões em energia, ou seja, o que corresponde a abastecer cerca de 20% da cidade de Bragança Paulista, estimada em 176 mil habitantes. Marcelo, é um dado positivo, né? 95% de reciclagem em latinhas de alumínio, mas tem alguns outros dados, olha, de 81 milhões de toneladas de lixo produzido no país em 2024, entre 2% e 8% são efetivamente reciclados. Então, será que a gente pode entender que tem alguns tipos, por exemplo, de alimentos, de objetos que a gente já aprendeu melhor a como fazer e outros ainda não? O que está faltando, né, nesse sentido de educação ambiental mesmo? A questão da latinha de alumínio é um sucesso realmente. A gente sabe dos catadores, das empresas, das companhias que fazem essa coleta. O alumínio é um material importante e quando você consegue fazer essa reciclagem, você faz essa economia circular em relação ao alumínio, você está poupando justamente a produção desse alumínio que consome realmente muita energia, tem que ser feito em alto calor. Então, você tem um ganho e o Brasil está sendo um exemplo nesse ponto. Mas em relação a outros assuntos, por exemplo, as PETs, plásticos, outros materiais que são recicláveis, a gente está longe desses índices. Mas aí também vem uma questão de cultura, de organização, de separação do lixo. Existe reclamação, por exemplo, na questão do plástico, porque ele tem várias cores, aí você não consegue, às vezes, fazer os processos de reciclagem, tendo que separar as cores, isso dá muito trabalho. O valor agregado também para os catadores vai variar muito, então você tem uma diferença também nesses materiais para quem consegue fazer esse recolhimento. Então, eu acho que depende muito dessa palavra que você usou: educação ambiental, separação, reciclagem, maior cuidado, uma economia mais circular, usar produtos que sejam mais duradouros, que possam usar mais vezes. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, caminhar e entender essa importância ambiental, que eu acho que não vai estar tanto nesse sistema de recolhimento desses catadores ou dessas empresas que fazem esses serviços, mas vai estar mais na sociedade e na educação, que deve começar com as crianças, enfim, e também, obviamente, do mercado consumidor e de produtos que tenham essa natureza mais cíclica, de uma circulação que seja mais sustentável. Que aí entra um pouco até no que a Patrícia já tinha comentado, né? Às vezes o próprio consumidor precisa ali de um estímulo para investir um pouco mais em um produto que está no mercado, mas que pode ser reciclado de uma melhor forma. É um ciclo mesmo, né? É um ciclo que falta investimento. Não adianta, além da educação ambiental, não adianta a gente ensinar como fazer isso em casa se a gente percebe que não há pontos de coleta seletiva pela cidade, que às vezes você tem um trabalhão para separar tudo em casa, aí o catador ou a cooperativa vai lá e mistura tudo. Então, assim, eu parto do pressuposto, pelo menos nesse momento em que a gente não tem
isso de uma forma viável ainda aqui no nosso Brasil, no nosso país como um todo. Uma latinha, né? Se você está na praia, em qualquer lugar público, não fica um segundo na sua mesa, né? Passa alguém quase levando o conteúdo que está dentro. Porque a gente sabe que o alumínio tem um alto valor na hora de fazer essa revenda, né? E que ele também é muito fácil de ser manufaturado novamente. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que investir, além da coleta seletiva. Às vezes as pessoas perdem tempo, vou dar só um beabazinho aqui rapidinho, as pessoas perdem tempo ali limpando, lavando. As cooperativas já fazem isso com água de reuso, então às vezes a gente está aumentando o esgoto quando a gente lava o material que vai ser reciclado em casa, não é necessário, né? Assim, aqueles que têm restos de alimentos, o que você fecha, se você tem um guardanapo ali que você já usou na alimentação, você limpa alguma coisa, mas a maior parte deles não precisa, né, ser lavado, que já facilita muito, né, essa questão, toma pouco tempo, mas eu acho que não tem uma coleta seletiva adequada de uma forma geral e eu acho que a gente precisa incentivar essa questão, como ele disse, da economia circular, mas é incentivar no sentido de a gente já tem que, na hora de pensar no produto, a gente já pensar na viabilidade dele ser reciclado. Então, eu vou colocar no material que ele pode ser reciclado, num formato que pode ser reciclado, para facilitar essa cadeia. Então, eu acho que hoje a gente ainda tem muito, no mundo como um todo, a gente primeiro cria o produto e aí depois a gente vai pensar o que fazer. Como foi o que aconteceu com as embalagens longa-vida, né? Quando elas foram criadas, foi um sucesso, a gente podia deixar o leite, suco na geladeira em vários momentos e aí depois teve que vir uma regulamentação para que as empresas recolhessem e reciclassem esse produto, porque gerou um lixo enorme. Então, eu acho assim, a reciclagem passa na cadeia, primeiro, eu acredito que é na ponta de quando está desenvolvendo o produto, que aí você vai ver os materiais que podem ser usados e aí tem toda essa questão de quando as pessoas têm esse trabalho, eu acho que a coleta seletiva não é efetiva, eu acho que os catadores são mal pagos, né? O trabalho que ver uma pessoa, para mim, assim, lógico que é um trabalho digno, com certeza, mas assim, eu ainda vejo com tristeza essas condições assim pouco dignas de uma pessoa ter que arrastar uma carroça no meio de uma cidade de São Paulo para retirar o lixo que as pessoas jogaram no chão ou jogaram de forma inadequada. Então começa ali na educação de base, na educação ambiental, passa por um processo melhor de que gestão de lixo nem sempre é lixo, é recurso, né? Que você pode estar usando de uma outra maneira, que vai economizar impacto, vai gerar outra cadeia também, que movimenta a economia. Então, tudo isso eu acredito que pode facilitar e melhorar o setor como um todo. A gente tem mais 2 minutinhos, então 1 minutinho de Laura e 1 minutinho de Levi para comentar. Recurso é importante, né, Laura? É importante. A gente viu que reciclar também coloca dinheiro no bolso, porque quando a gente fala de uma economia energética, isso é um fato extremamente relevante, até porque quando a gente fala da indústria do alumínio, o maior custo é com a energia. Mas de que forma que a gente consegue fazer com que esse reflexo consiga ser sentido também para o cidadão, para que ele individualmente consiga adotar boas práticas com relação ao meio ambiente? Fica aí a pergunta, né? E Levi que falava, inclusive, de boas iniciativas, né, nessa área. Eu gosto, Beatriz, de pensar, Laura, economista, na teoria do nudge, do empurrãozinho. Boa. Uhum. Concordo com os colegas, acho que tem uma questão de educação ambiental, mas eu acho que se a gente conseguir instituir estímulos, e até estímulos econômicos, a gente pode ter ganhos importantes. Tem um projeto aqui em São Paulo, tocado pelo Instituto Recicla, que entende que o Código de Barras é um grande banco de dados, que tem várias informações, inclusive fiscais, para controle dos órgãos estatais. Esse instituto entende que algumas informações podem ser introduzidas no campo do Código de Barras, tais como peso e material de uma determinada embalagem, e isso ser ligado à nota fiscal do produto que você compra e gerar um cashback. De modo que se você entregar a embalagem que tem um peso que está no Código de Barras, que tem um material que está no Código de Barras e que está na sua nota fiscal, como é a nota fiscal paulista, você pode estimular, então, esse empurrãozinho, esse nudge, o consumidor final a ser um agente de apoio à reciclagem. Bom, a gente vai encerrando o programa, mas antes, vocês ouviram esse barulho, tocou no celular de todo mundo. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, gente? É um alerta da Defesa Civil. A gente recebe normalmente esse alerta quando chove, quando tem risco de deslizamento, de desabamento. Foi isso que tocou agora aqui em São Paulo, nos celulares de toda a bancada ao mesmo tempo, o alerta sonoro, e que é um programa que está sendo implementado não só aqui, mas em várias partes do país, e tem tudo a ver com o nosso tema,
com tragédias ambientais, com chuvas em excesso. A gente citou Rio Grande do Sul e tantos casos recorrentes aqui em todo o país. E, bom, dá para ver só por isso que a gente já teria outro assunto, né? Outro tema para conversar. Então, convido a todos para voltarem em breve para conversar com a gente sobre esse e outros temas. Hoje o nosso tempo se encerra por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Até o próximo sábado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.